Esse instrumento nos ajuda, mas não anula essa realidade, como foi muito bem lembrada, que nós somos membros do corpo de Cristo, e São Paulo nos dá essa palavra de alento, né? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, se é o amor de Cristo que nos une numa só igreja, neste seu corpo, então nos sentimos, né, na proximidade também, sobretudo no aspecto espiritual e do nosso compromisso de viver o Evangelho. Então, eu agradeço aí ao padre Eronildo, né, essas palavras de acolhimento. Também gostaria de estender a minha saudação ao nosso caríssimo irmão, né, Dom Ângelo, né? Já ouvi que ele está em compromissos, mas certamente está também unido conosco nesse mesmo espírito, né, espírito eclesial, neste momento tão importante da Assembleia. Também agradeço o convite, né, que me foi feito, né, através do padre José Maria, né, para estar aqui nesta noite com vocês. Certamente gostaria que estivéssemos em outra configuração, né, nessa presença física, mas não precisa, não se deve fazer justificativa, né, porque nós sabemos do momento que nós estamos vivendo. Mas aproveitar bem deste momento para a nossa reflexão. Mas como foi lembrado, né, o tema que nós vamos refletir é sobre um dos pilares, né, desta casa, que é uma linguagem simbólica para falar da comunidade eclesial da igreja. É o primeiro pilar, que é o pilar da palavra. Naturalmente, né, todos vocês, né, que estão aqui nesta participação já ouviram falar, e quem sabe ouviram falar já muito sobre este tema, né, que se situa nas diretrizes, né, da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. O padre Eronildo acabou de lembrar que tivemos um grande momento o ano passado, justamente na Diocese de Quixadá, que sediou a Assembleia Regional. E lá tratamos também deste tema das diretrizes. Não é a questão de justificar, né? Mas talvez dizer o óbvio, né? Que depois de um ano em que se fala tanto dessas diretrizes, dizer alguma coisa que seja totalmente novidade, acredito que seja impossível. Mas também vejo, por outro lado, que não seja necessário, né, que a gente invente aqui uma coisa inédita, porque nós não somos Adão e Eva, né? Nós estamos já recebendo, né, ao longo dessa tradição da igreja, né, essa herança, e que precisamos acolher e também contribuir. Então, nós vamos partir naturalmente, né, do próprio documento, é o documento das diretrizes, que todos nós conhecemos, é o número 109. E aqui eu vou apresentar, né, algumas ideias, né, sempre partindo, né, do nosso documento, e isso vai nos ajudar também a seguir um ritmo de apresentação e também de reflexão. Então, nós vamos compartilhar aí na tela, acredito que todo mundo já está vendo. Bom, uma palavra um pouco do ponto de vista metodológico, né? Primeiro, o nosso texto, né, será sempre aquilo que está contido neste documento. Evidentemente, não será apenas uma releitura deste documento, porque não seria necessário, mas chamando a atenção para alguns pontos, sobretudo no que diz respeito ao tema principal, que é o pilar da palavra. Então, vamos fazer uma espécie de introdução, recuperando este horizonte, né, mais amplo, que é o horizonte das diretrizes. Depois, vamos aprofundar, naquilo que é possível, o pilar da palavra nesses dois núcleos, né, nós poderíamos dizer, né? Esse pilar ele tem dois pontos de sustentação, é justamente a iniciação à vida cristã e a animação bíblica da pastoral. Vamos desenvolver um pouco sobre isso e, no final, naturalmente, uma conclusão, né, voltamos a esse horizonte mais amplo do nosso documento número 109. Não sei se a gente pode, né, pensar, né, também depois de um momento de reflexão, né, abrir um espaço
para alguma intervenção, para alguma contribuição, para alguma correção, para algum lembrete, enfim, né? Isso também é possível, mas vamos deixar um pouco mais para o final da nossa apresentação. Mas se houver, né, intervenções, né, é importante que a gente abra espaço também para isso. Pois bem, então vamos aí iniciar. Como o Padre Aronildo também lembrou no início da sua fala, naquela nossa Assembleia Regional, nós tivemos a oportunidade de ver, né, com uma certa profundidade, né, o conteúdo principal deste nosso documento 109. Mas nós vamos, nessa introdução, relembrar algumas coisas, né, que nos ajudam a nos manter neste horizonte, né? Porque a gente não pode refletir sobre este tema principal, que é proposto para esta noite, o pilar da palavra, sem situar este tema naquilo que nós estamos dizendo, que é o seu horizonte, justamente o documento das diretrizes. Então, para este quadriênio de 2019 a 23, as diretrizes foram estruturadas considerando a igreja como comunidade eclesial missionária. E já ouvimos falar tanto isso, né? A casa, ela é apresentada, né, como uma imagem, como um símbolo, e, portanto, com a finalidade também didática, como dizemos aí, para apresentar de forma didática essa visão de igreja, e eu diria também apresentar de uma forma dinâmica a igreja, porque toca de cheio na questão da missão. Então, a casa se torna um símbolo para a gente refletir de forma muito dinâmica sobre a identidade e a missão da igreja. Então, a identidade da igreja é uma comunidade eclesial. E essa comunidade eclesial, ela tem uma força, né? E essa força que transborda da sua identidade e que se configura na sua missão. Por isso que dizemos que ela é missionária. É interessante que esta imagem da casa, ela é dinâmica quando nós pensamos a casa como uma construção. E aqui a gente lembra até uma expressão que o próprio São Paulo utiliza na Carta aos Coríntios, né, chamando a comunidade como a construção de Deus. O próprio Jesus, ao falar da igreja e naquele contexto, né, do primado de Pedro, Jesus diz justamente isso. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja. Então vejam que a expressão, ela aponta para esse dinamismo, né, para essa vivacidade da comunidade eclesial. Ela é fundada por Jesus, edificada por Jesus, e, portanto, ela tem uma identidade e ela tem uma missão. Como nos diz o nosso documento, essa casa, e sempre a casa como um modo de dizer a comunidade eclesial missionária, antes mesmo de falar dos pilares, né, que sustentam essa casa, a casa tem portas. Né? E a porta é muito interessante no contexto bíblico, né, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, até chegando ao Apocalipse. A porta é um simbolismo muito interessante porque é entrada, mas também é saída. Né? Então, por isso que se fala que a comunidade eclesial missionária, a igreja, que tem portas abertas, que acolhem, portanto, nessa dinâmica, né, nessa perspectiva de entrada, mas também ela tem portas abertas para sair. E aí a perspectiva da missão. Por isso que essas duas palavras, né, que não são apenas palavras, mas são realidades da igreja, a comunidade, né, que aponta para a sua identidade, e a sua missão, são como dois lados da mesma moeda. Isso é uma coisa muito simples de compreender. Então, a comunidade, ela tem a sua identidade, e a comunidade, ela manifesta a sua identidade justamente na sua missão. Por isso que não podemos pensar
de forma nenhuma, uma comunidade eclesial, ou seja, a igreja, desprovida de uma missão. Então, ela estaria traindo a sua própria identidade. Vejam que nós estamos falando aqui de identidade e missão que compõem a realidade da igreja. Então, a comunidade eclesial autêntica, ela é necessariamente missionária. E aí vem a contrapartida. E toda missão se alicerça na vida de comunidade. Isso aqui é muito significativo porque nos faz lembrar aqueles 2 grandes sacramentos, que podemos dizer assim, dos 7 são nucleares na vida da igreja. Então, quando nós perguntamos o que é a igreja, então nós temos a resposta na Eucaristia. A identidade da igreja é a Eucaristia, ou seja, a comunidade que vive na comunhão. E não simplesmente uma comunhão, digamos, horizontal entre os membros, isto é, com a cabeça, né, que é Jesus Cristo. E, portanto, esse primeiro sacramento, o sacramento da Eucaristia, é ali que a igreja cresce na consciência do que ela é. Mas também ela tem uma missão. E a missão da igreja, ela se visibiliza naquilo que ela faz. E o que ela faz é justamente em cumprimento ao mandato do Senhor, ide pelo mundo, anunciai o Evangelho, pregai a todas as criaturas e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esses 2 sacramentos, eles são como que os núcleos, né, em torno dos quais se configura a identidade da igreja e a sua missão. Então, isso também é importante para a gente lembrar. As novas diretrizes não são mais um documento inédito, porque se a gente, né, lê com muita atenção, e se a gente, né, já vem de uma certa experiência, né, de participação da igreja, e naturalmente todos aqueles que aqui estão participando dessa assembleia têm algum envolvimento histórico, né, na igreja, seu compromisso eclesial. E por isso, lendo esse documento, né, atual, o 109, não vai estar diante de afirmações inéditas, nunca escutadas, nunca faladas, já de forma nenhuma. Nós temos o fruto de uma longa história da ação evangelizadora da igreja no Brasil. E por isso é possível identificar no documento elementos que são comuns. E nós poderíamos dizer que são retomados, até literalmente, ou estão numa sintonia, em continuidade com aquilo que nós já conhecemos de documentos anteriores. Mas de tudo isso que nós estamos falando, né, dessas diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, né, desde algum tempo, aquilo que é o eixo, né, aquilo que está no centro e aparece ao longo de todas as diretrizes, né, de todos os documentos, é a evangelização. Então, tanto que o título é justamente isso, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora. Então, a evangelização é o centro de todas as diretrizes, não só dessas atuais, mas já desde algum tempo. Então, nós poderíamos fazer uma espécie de retrospectiva, né? Mas não vou querer me demorar muito nisso, para a gente ver como é verdade, né? Isso que foi dito, né? Que as diretrizes atuais, elas não são inéditas de forma absoluta. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes se cria, né, no nosso ambiente eclesial e eclesiástico uma espécie de estamos partindo do zero. Mas isso é muito perigoso. Por que é muito perigoso? Porque isso nega a memória. Devemos ter memória. Então, isso nega a memória e faz com que tenhamos aquela sensação que tudo começa conosco e tudo depende de nós,
E isso leva um tempo, né, para a gente se acostumar com isso. E quando parece que está se acostumando, aí já está no tempo de fazer outras diretrizes, né? Então, é mais ou menos uma experiência um tanto angustiante do ponto de vista pedagógico nas nossas comunidades, né? Na experiência que nós temos. Nós fazemos muitas reuniões, mas tomamos poucas decisões, porque parece que tudo vai começar ali. Parece que tudo está começando com aquela reunião, quando na verdade não é. E às vezes, quando nós estamos concluindo a reunião, aí já é o tempo de suspender todas as possibilidades e esperar que aconteça a nova reunião, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Não encontrar uma desculpa porque temos novas diretrizes para começar a fazer alguma coisa. Nós não vamos começar a fazer nada. Nós devemos sintonizar com aquilo que já está sendo feito. Por quê? Porque o protagonista da evangelização é o próprio Espírito Santo. Então, se a gente pensa que vai começar com a gente, então já começa errado, né? Mas também não podemos ter uma visão ingênua, né, que tudo acontece automaticamente, mas precisa de esforço e precisa de compromisso. Então, nós vemos aí nesse primeiro bloco, né, das diretrizes, que a evangelização é apresentada como proclamação da boa nova de Jesus Cristo. Então, quem pensa que vai evangelizar porque é o ponto zero da história, então está cometendo uma apostasia, né? Por quê? Porque o evangelizador por excelência é Jesus Cristo. A evangelização começou com ele. Às vezes também, quando a gente escuta determinados discursos, né, fazendo uma referência ao Concílio Vaticano II, como se a Igreja, antes do Concílio Vaticano II, não valorizava a Escritura, não tinha compromisso com a construção de fraternidade, também dos valores de transformação social e assim por diante, né? Isso é uma visão muito equivocada. Como também alguém que pensa que a catequese, né, top é a que nós estamos fazendo hoje, de forma nenhuma. Isto é, desde os primeiros cristãos, né, desde os primeiros anúncios, que existe catequese. É claro que feita por gente, há sempre algo a melhorar e algo a corrigir, mas nunca a descartar de forma absoluta. Depois, essa proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo se torna caminho para a santidade. E aí se dava também, não só o objetivo, mas se dava também uma metodologia. Por isso que se fala por meio do serviço, a diaconia, do diálogo, do anúncio e do testemunho de comunhão. Um elemento que é recorrente em todas essas diretrizes, né, ao longo desse tempo que nós estamos recordando, desde 2003, é em relação à opção, né, evangélica, opção pelos pobres, promovendo a dignidade da pessoa, renovando a comunidade, formando o povo de Deus e participando da construção de uma sociedade justa e solidária a caminho do reino definitivo. Depois, as diretrizes seguintes ressaltaram que a evangelização tem seu fundamento a partir do encontro com Jesus Cristo. Então, isso aqui é fundamental. E vejam que nós não estamos fazendo uma espécie de retrospectiva, como se estivéssemos num trem que vai deixando para trás o que é visto. Mas nós estamos fazendo uma retrospectiva, retomando, né, para ver que as diretrizes deste quadriênio 2019 a 2023, como já foi dito, né, não são novidades, mas retomam também no nível um pouco mais aprofundado algumas questões já tratadas. Vejam que de novo aparece, né, a opção preferencial pelos pobres, e aqui de novo, né, com uma tentativa de atualização de como se faz isso, promovendo a dignidade da pessoa humana, renovando a comunidade, participando da construção de uma sociedade justa e solidária, para que todos tenham vida e vida em abundância. Vejam que as anteriores, nós falávamos que rumo ao reino definitivo.
aquilo que transcende, né, uma simples realidade histórica, ou uma complexa realidade histórica, melhor dizendo, né? Mas não se reduz simplesmente ao aqui e agora, mas tem uma perspectiva de vida eterna, como também nessas diretrizes, isso fica claro quando se faz a citação do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que Jesus afirma, veio para que todos tenham vida e vida em plenitude. Depois nós temos, aí também, a partir de 2011, né, fazendo um pouco essa síntese, até 2019, as diretrizes insistem que a evangelização, vejam, aquele núcleo fundamental, né, que nós lembramos, que a evangelização parte de Jesus Cristo e da força do Espírito Santo como igreja discípula, missionária e profética. Então vejam que o grande desafio, né, que nós temos e que as diretrizes nos mostram é essa centralidade da nossa ação evangelizadora na pessoa de Jesus. Então, é impossível, né, que a igreja cumpra a sua missão como evangelizadora se não houver uma explícita comunhão com Jesus Cristo. E, claro, a gente não vai poder entrar nessas discussões, mas há muita traição no próprio seio da comunidade eclesial, quando se fala de forma muito ambígua ou até opaca, né, dos valores do Evangelho, sem uma referência a quem anunciou o Evangelho por excelência, que é Jesus Cristo. Tanto que as nossas diretrizes atuais, elas vão dizer que o anúncio de Jesus Cristo não deve ser tido como um pressuposto. O que significa isso? Significa que nós não podemos dizer, não, já se conhece Jesus, para que falar em Jesus? Não, não podemos deixar de lado. Então, isso aqui que nós vemos, né, nessa retrospectiva das diretrizes anteriores, parte de Jesus Cristo. Né? É alimentada pela palavra de Deus e pela Eucaristia. Então, vejam que a igreja tinha celebrado, né, um pouco antes, dois grandes sínodos, né, o sínodo da palavra e o sínodo da Eucaristia. Isso também deu uma certa inspiração na elaboração daquelas diretrizes. E isso também retoma agora, vocês vejam, o pilar da palavra, é o primeiro pilar, e o pilar do pão. E, naturalmente, no pilar do pão, que nós não vamos tratar, né, se vai está inserido a questão da vida litúrgica da igreja e o centro está a Eucaristia. De novo, vejam lá, a opção preferencial pelos pobres. Então, vejam que isso aqui são elementos que estão sempre presentes, né, ao longo de um determinado tempo. Isso sempre para dizer que aquilo que nós temos em mão hoje tem raízes, né, e que nós precisamos considerar isso, porque senão nós vamos ficar com aquela sensação de o estudo, o aprofundamento das diretrizes atuais exige, né, que tenhamos todo o empenho de conhecer algo novo, né? Quando, na verdade, é algo que se renova e que exige de nós também essa memória. Pois bem, então, agora, né, nós vamos afunilando, né? Fizemos um pouco essa retrospectiva, mas agora nós vamos afunilando um pouco para entrar de cheio no nosso tema. Então vejam que a missão que é a evangelização, que é apresentada com essa imagem, né? Com essa imagem da casa, tem esses 4 pilares, que a gente vai desenvolver. O primeiro, da palavra. Então, o pilar da palavra, do pão, da caridade, da ação missionária. Mas vejam que nós não podemos ficar apenas no aspecto didático, pedagógico,
né? Então, fica muito bonitinho a gente apresentar a comunidade eclesial, né, como uma casa que tem esses quatro pilares e assim por diante, mas nós precisamos compreender que a nossa missão, que vai para além de uma didática, de uma dinâmica, assim por diante, ela é uma exigência de quem foi evangelizado. Por isso que esse pensamento de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ai de mim, se eu não anuncio o evangelho. Então, ser cristão, né? Receber a graça do batismo, ser membro da comunidade eclesial, e aqui lembrando aquilo que o próprio Concílio Vaticano II, né, em consonância com toda a tradição da Igreja, da concepção, da fé que a Igreja tem da sua missão e da sua identidade, vai dizer que a Igreja, povo de Deus, a Igreja, corpo de Cristo, a Igreja, templo do Espírito Santo. E por isso a missão da Igreja é transbordante. O que é que se quer dizer com isso? A gente anuncia o que a gente acolheu. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho também foi anunciado a mim. Então, muitas vezes falta, até no seio da comunidade eclesial, este ardor. Isto é, esta consciência de que a nossa missão, ela precisa ser transbordamento. E o que é um transbordamento? O transbordamento é quando algo que está preenchendo não é possível mais comportá-lo naquele ambiente, então ele transborda. Né? Vamos dizer, num copo d'água, né? Você enche o copo e só derrama se, de fato, o conteúdo for transbordante. Essa é uma imagem que nós encontramos já no cristianismo primitivo, da casa que se abre. Né? Vejam que a casa não é uma invenção, ou vamos dizer, um símbolo criado hoje, né? Mas diz que os discípulos estavam trancados naquela casa, né? Estavam ali aguardando a vinda do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo, né, preencheu abundantemente o coração, a vida daqueles que estavam naquela casa, então houve um transbordamento. Então vejam lá, é muito interessante quando a gente pega a própria linguagem simbólica da Bíblia, diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no primeiro versículo, diz assim, né? Quando se completou os 50 dias. Então, 50 dias depois da Páscoa. 50, o que significa? 50 é o transbordamento de uma operação, vamos dizer, matemática, porque usa os números, mas de fundo simbólico. Porque o número na Bíblia que indica totalidade, que já é, né, o preenchimento total, é o número 7. Então, 7 já indica esse preenchimento total. Então, 7 vezes 7, né, que é esse jeito da Bíblia de intensificar, de novo, não é questão de quantidade. Então, 7 vezes 7, 49. Então, vejam que é o preenchimento ao extremo, mas precisava transbordar. Não era só ficar totalmente preenchido, mas é preciso transbordar. Então, o 50 é justamente este que faz transbordar. É a experiência de Pentecostes, é a experiência da igreja. Só que hoje existem situações onde a gente quer transbordar sem nem estar cheio. Isso é uma ilusão. Só fica cansado, né? A gente quer
quer convencer os outros de algo que nós não estamos convencidos, por exemplo. Nós queremos despertar a fé nos outros de uma fé que nós não temos. Nós queremos anunciar o evangelho que ainda nós não somos evangelizados. Aqui eu não estou fazendo crítica, não é? De forma nenhuma, estou só fazendo uma reflexão. Porque há uma certa fraqueza nos dias atuais, que fraqueza sempre existiu, né? No seio da igreja, dos membros, mas que no início do cristianismo, em alguns momentos, parece que isso não estava presente. Né? Ou seja, os 3 primeiros séculos, eles transbordaram de testemunho, um testemunho ensanguentado, de tal forma que esse transbordamento ainda nos alcança, porque se não nos alcançasse, não haveria mais cristianismo, de tanta gente covarde que tem hoje. Então, isso é muito sério, né? Paulo é terrível, né? Ele tem consciência, ele diz, mas eu lutei cavalo dando coice no próprio arguilhão, né? Então, quanto mais eu resisti, por quê? Porque ele recebeu um bem. O grande problema da evangelização hoje, né? Nós, muitas vezes, não conseguimos convencer as pessoas de que nós estamos convencidos do que o evangelho é um bem. O evangelho não é só um anúncio para dizer como você tem que fazer, como que você tem que agir, assim por diante. Mas o evangelho é o grande anúncio do que Deus fez por você. Então, como é que nós estamos dizendo isso? Como é que nós estamos dizendo aos outros que Deus fez por nós? É muito bonito aquele texto do evangelho, apesar de ser chocante, daquele endêmico cemitério, é que Jesus se aproxima dele, ele tem resistência, é igual ao mundo, né? O mundo tem resistência, o mundo está escravizado, o mundo está muitas cadeias do mundo, e, portanto, tem desejo de libertação, tem desejo de vida nova, tem desejo de tantas coisas boas, mas resiste, né? Porque existe uma ideologia que vai dizendo que o evangelho tira a liberdade, que o evangelho é isso, é aquilo outro, como a gente sabe, e não precisa aqui relembrar. Mas vejam que Jesus tinha uma convicção. Né? O homem queria que Jesus se afastasse, mas Jesus foi se aproximando. E nesse encontro de Jesus com este endemoniado faz uma experiência de ser gente. Porque Jesus pergunta, como é seu nome? Olha que coisa tão simples, mas coisa tão profunda. Como é teu nome, hein? Aí ele vai até dizer, não, meu nome é Legião. Isto era um bocado. Mas não era ainda o seu nome. E, portanto, nesse encontro, né, que foi o encontro do Deus que se fez gente para dizer o que significa ser gente. Isso é evangelização. E aí esse homem fez essa descoberta. Ele fez a descoberta que ele era gente, ser humano, mas ajudado por aquele homem que é Deus. Porque só por um outro homem não é possível. E muitas vezes nós queremos só apresentar Jesus como ser um homem que não é possível. A evangelização não é isso. Isso não é suficiente. Nós precisamos fazer anúncio de salvação. Não é somente de melhorar algumas coisas na vida, mas é de salvação. Por isso que São Paulo diz isso. Ai de mim! Ai de mim! Se eu transmito para os outros aquilo que eu recebi. Porque se na minha vida fez diferença, pode fazer também na vida dos outros. Aí o que é que acontece? Voltando àquela história do Evangelho, o homem que fez um encontro, né? Vejam que também nas diretrizes anteriores fala, partindo de Jesus, fez um encontro com a pessoa de Jesus. Descobriu quem ele era. O homem descobre quem ele é. E aí qual é o grande convencimento dessa experiência que o homem tem da evangelização, né? Estamos falando da evangelização.
do bem que ele recebeu. Recebeu, exige dele, quase que natural, um agradecimento. E, portanto, ele quer seguir Jesus. Né? É uma forma de agradecer a Jesus. Mas o que é que Jesus faz? Não. Vá lá para a sua casa, lá no meio dos seus, diga o que Deus fez por você na sua misericórdia. Isso é evangelização. Ou seja, o que é que nós estamos dizendo ao mundo sobre a ação de Deus na nossa vida? Às vezes a gente reduz muito a evangelização à organização de algumas coisas, que tem a sua validade, tem a sua importância, mas falta o peso do convencimento. Né? Nós escutamos outro dia aquele encontro de Jesus, sempre o encontro, né? Um encontro transbordante de Jesus com Zaqueu. E onde foi que se deu esse encontro? Na casa. Olha lá a imagem muito bonita, né? Começou lá em cima da árvore, mas aí Jesus chama Zaqueu, Zaqueu desce, Jesus desça daí. Né? Então desça daí que eu vou para a sua casa. E lá na casa de Zaqueu, né? A casa do pecador, porque ele é apresentado assim, era um grande pecador. E até os outros falaram, mas foi se hospedar na casa de um pecador? Mas ali, naquela casa daquele miserável, apesar de ser rico, daquele pecador, houve um transbordamento. Olha lá, né? Houve um transbordamento. E o que foi o transbordamento? A salvação entrou nessa casa. E como a salvação, ela transcende, então, naturalmente, ela sai daquela casa. E ela saiu daquela casa como? Pelo que Zaqueu disse. A quem eu roubei, eu vou dar. E ele só podia dar a quem roubou saindo da casa dele. Porque quem ele roubou não estava na casa dele, né? Não tem sentido. Então ele sai de casa. Mas ele sai de casa para realizar, né, vamos dizer, essa sua gratidão, né? Isto é, não forçado, mas empurrado. É aquilo que São Paulo diz, né? O amor de Cristo nos impulsiona, nos leva. Mas muitas vezes nós somos arrastados e queremos arrastar as pessoas por um convencimento puramente racional, onde nos faltam os argumentos. Quando, na verdade, precisa ser uma experiência. A experiência desse... Vejam, sobretudo, os 3 últimos papas têm insistido muito, né? São João Paulo II, né, quando começou o seu pontificado, a famosa frase, né, dita lá, né, para todo mundo ouvir. O português traduziu, abrir as portas ao Redentor. Mas, se a gente fosse traduzir literalmente, espalancar, uma coisa, escancarai, né? É mais do que simplesmente um abrir. É um escancarar as portas ao Redentor, como fez Zaqueu, né? Ou seja, ele abriu as portas para que o Senhor entrasse. Depois vem Bento XVI, né? Bento XVI, que vai falar justamente que ser cristão não é uma adesão a uma ideia, mesmo que seja bonita, né? A um código, né? Moral e assim por diante, mas ser cristão é fruto do encontro com a pessoa, e esse encontro é tão real e tão profundo que é capaz de mudar a minha vida. E vem o Papa Francisco falar da alegria do Evangelho. Então vejam que tudo vai nessa perspectiva da missão como algo que eu não consigo sustentar. Algo que não pode ficar em mim. Porque essa também é até a própria concepção, né, da missão, e o Vaticano II vai insistir muito nisso, né, que a missão é um comunicar, é um partilhar um bem recebido. Portanto, não é simplesmente impor ao outro, é um modo, né, de, sei lá, mas é um compartilhar de um bem recebido, que o outro faz a experiência de que o bem o alcança e por isso adere à fonte do bem.
não é? Que é o próprio Senhor, que é o próprio Deus. Pois bem, mas a gente está falando muito, vamos adiantar. Né? No capítulo 3º do nosso documento, né? Das diretrizes, então nós vamos encontrar, né, o título A Igreja nas Casas. Vejam porque essa é a metáfora, né? Essa é a imagem utilizada, mas que eu gostaria muito de insistir nisso, porque não pode ter consistência um pilar desta casa se de fato essa casa não for lugar de experiência transbordante. Porque se não for, a missão será artificial. Artificial. Por quê? Porque não comunica, não contagia. Simplesmente é uma tentativa de convencer racionalmente uma outra pessoa de alguma coisa. Mas não tem adesão, não tem, como é que a gente diz, né? Não é tenaz, né? Não cola, né? Não prende. E descola com facilidade. Então, a metáfora da casa, entendida no seu aspecto polimântico, né? Assim como a gente já falou, né? São várias maneiras, mas, sobretudo, entendida como lar para os seus habitantes, destacam-se as dimensões pessoal, comunitária e social da evangelização. Isso, né? O Papa Francisco já lembrava na Laudato Si, e, portanto, a casa, de novo, aberta, né? A casa está no horizonte mais amplo, né? Por isso se fala de uma perspectiva ambiental. A casa permitiu que o cristianismo primitivo se organizasse em comunidades pequenas, com poucas pessoas que se conheciam e compartilhavam a mesa da refeição cotidiana. Isso é muito presente, né, nos Atos dos Apóstolos, né, a igreja doméstica, né, até, e agora, desse tempo de pandemia, né, se começou a falar muito também dessa experiência da igreja doméstica. Só que nós precisamos ter cuidado para não tornar e arranjar uma desculpa, né, da igreja doméstica em tempo de pandemia para virar uma espécie de jaula, onde as pessoas ficam agora presas e não querem nem mais. Outro dia alguém veio me perguntar, e agora, porque retomamos a abertura das igrejas, não, mas e se a gente continuar assistindo a missa pelas redes sociais, tem algum problema, não sei o quê? Ou seja, gerou também um comodismo. E aí vem uma espécie de uma contradição, né? De um lado se grita, abre as igrejas, e agora abre as igrejas e ninguém abre as casas mais para sair delas, né? Claro que tem que ter prudência, tem que ter cuidado, não vamos aqui entrar nessas discussões, mas é preciso também ter coragem e ter fé, né? E, portanto, quando se fala dessa metáfora, dessa comparação da casa, não é para aprisionar, mas é para favorecer a experiência. Então, isso é fundamental, né? Então, pela partilha da mesa com todos os batizados, se estabelecia um novo estilo de vida, marcado pelo seguimento de Jesus Cristo. Em casa, essa casa, melhor dizendo, como símbolo da comunidade eclesial missionária, é sustentada por esses pilares, né, da palavra, como vamos retomar, da iniciação à vida cristã e animação bíblica, o pão, a liturgia, a espiritualidade, a caridade, o serviço, a vida plena e a ação missionária, esse estado permanente de missão. Vejam que toda metáfora, toda mediação didática para falar de algo que é muito maior tem os seus limites. Claro que tem os seus limites, porque a gente didaticamente separa, por exemplo, iniciação à vida cristã. Mas como é que pode se pensar uma iniciação à vida cristã sem liturgia e espiritualidade? Então, nós não podemos pensar assim, numa espécie de perspectiva cronológica, uma coisa que vem depois da outra, mas didaticamente ajuda a refletir. Mas se, por acaso, na experiência de iniciação à vida cristã, né, o catecumenato e assim por diante, não se faz experiência da vida espiritual e da liturgia, sobretudo da Eucaristia, como é que isso se sustenta? Como é que esse pilar tem consistência? Não tem, né? Assim por diante. A casa, espaço familiar, lugar de encontro e diálogo de Jesus e seus seguidores.
é o lugar da cura, lugar do perdão dos pecados, da partilha com os publicanos e pecadores e assim por diante. Então, vejam, a gente está insistindo. Essas diretrizes, elas não apresentam coisas inéditas, porque tem raízes, né? E, portanto, nessas raízes é que a gente encontra a consistência. Embora Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, ele também fala assim, né? Mas, naturalmente, precisamos compreender que a expressão que Jesus fala é do seu desapego, não é? De se esvaziar-se, até aquilo que São Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, né? Que ele assumiu a nossa condição e esvaziou-se de tudo. Mesmo não tendo, né, como ele diz, esse lugar, mas ele valorizava a casa como local de encontro e convívio. Existe a tradição do Evangelho que diz que Jesus não tinha casa, né, depois que saiu de Nazaré para a sua vida pública, não tinha casa, mas vivia hospedado na casa de Pedro. Né? Então, logo a casa de Pedro virou a casa de Jesus. Né? Então, não quer dizer que ele vivesse ao relento ou estivesse aí debaixo de uma porta, mas ele tinha uma casa, voltava sempre para casa. Tanto que Marcos vai dizer, estando em casa, aglomerou-se tanta gente, trouxeram um pobre de um paralítico que tiveram que fazer um buraco em cima, o paralítico descer, né? Na casa onde Jesus estava, ou seja, certamente a casa de Pedro, de André, assim por diante. Então, caminhar, né, para Jesus é seu modo de entrar em contato com as pessoas e criar oportunidades para as experiências que ampliam relações fraternas e comunitárias nos ambientes por onde Jesus passava. Aqui nós temos várias outras situações, né, para falar como é importante dessa experiência da casa. Mas aí, né, eu ainda insisto que a casa precisa favorecer, e não é automático, precisa favorecer a experiência de algo que vai para além dela, né? Por isso que as portas devem estar abertas. Então, entre os primeiros cristãos, a experiência da igreja na casa implicava um conjunto de relações para além dos laços familiares das casas tradicionais. Por isso que é uma pertença à família de Deus. Isto é, existem situações onde Jesus está ensinando, até dizem, né? Ah, tua mãe e teus irmãos estão aí, né? E Jesus pergunta, sim, mas quem são minha mãe e meus irmãos? Quem é a minha casa? Quem faz a vontade daquele que me enviou, a vontade do meu Pai. Depois há, na própria experiência, né, da casa, sinais que comprovam esse transbordamento, né? Como a gente tem insistido, o transbordamento de generosidade, o transbordamento do cuidado e assim por diante. Né? Por isso que entre eles ninguém passava necessidade. As comunidades reunidas nas casas incluíam os pobres e também aqueles que tinham um certo poder econômico. Não havia uma exclusão, mas havia sempre um convite à conversão. Tanto para quem não tinha, como para quem tinha. Né? Reconhecida por Paulo, que se reunia também na casa de Priscila e Áquila. Veja também a experiência do cristianismo primitivo. As pequenas comunidades eclesiais são ambientes propícios, né? Porque vejam que, pelo menos como expressão, é uma, entre aspas, né? Uma novidade quando se fala, né, de evangelizar como objetivo geral em comunidades eclesiais missionárias. E aí precisaria, mas isso seria um outro tema, né, de aprofundar o que se compreende de fato como essas pequenas comunidades eclesiais. Então é lugar propício para escutar a palavra de Deus, e nós já temos essa experiência quando fazemos encontros bíblicos das famílias e tudo isso. Ali aquele ambiente, ele é bem favorável, né, para ouvir a palavra de Deus. É claro que não dispensa a proclamação litúrgica na igreja, mas às vezes se ouve até com mais atenção. Viver a fraternidade, animar a oração, aprofundar os processos de formação e assim por diante, né? E fortalecer, sobretudo, o compromisso. Então, isso é importante. Essas pequenas comunidades, como nós já lembramos, né, precisam ter portas abertas para acolher e também portas abertas para ir em missão. E aí o eixo fundamental, né, como nós já recordamos, de novo, né,
é preciso ter sempre presente na memória aquilo que já é reflexão, né? Aquilo que já está, até certo ponto, bem trabalhado em nível eclesial, que são esses temas, né? A casa da palavra, do pão, da caridade, da missão, né? No documento 100, lugar da iniciação cristã, documento 107, do compromisso com os pobres, né? Evangelho Gaudium, abertura aos jovens e assim por diante. Então, nós temos tudo aí, um material já bastante trabalhado e enriquecido. O documento de Aparecida, no número 179, vai dizer que as comunidades eclesiais missionárias se formam em ruas, condomínios, aglomerados, edifícios, e assim por diante, né? São essas configurações que nós podemos ver com muita pluralidade e riqueza. São compostos por pessoas que vencem o anonimato e a solidão, que se reúnem para a escuta da palavra, buscando luzes para viver a fé cristã. De novo, toda essa memória que nós estamos fazendo. Pois bem, então, o pilar da palavra. O pilar da palavra tem esses dois eixos, né? A iniciação à vida cristã e a animação bíblica pastoral. Então, os Atos dos Apóstolos relatam que a comunidade cristã se concentra nas casas como seu lugar característico de reunião, de ajuda mútua e de fortalecimento da vivência missionária. Todo esse processo de iniciação à vida cristã supõe um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo. E vejam que esses dois, como poderíamos dizer, essas duas experiências que não podem ser separadas, do encontro pessoal e comunitário, dão equilíbrio e consistência à nossa vivência. Por quê? Porque se não houver a experiência comunitária, o encontro pessoal pode se tornar intimista e individualista. E se não houver o encontro pessoal, a experiência comunitária pode ser massificante. Isto é, descaracterizada. Você vai no bolo, não é? Vai no aglomerado, mas não tem consistência. Então vejam que isso dá equilíbrio. Isso é muito importante, né? O encontro pessoal, que como já dissemos, não é individualista e nem simplesmente intimista, porque fecha a pessoa, e a pessoa ela vai começar a projetar a partir, talvez, de suas necessidades, uma figura da pessoa de Jesus. Então a gente vê isso, são muitos exemplos, né? Por exemplo, você escuta determinadas músicas, e você pergunta, onde é que está esse Jesus? Qual é o evangelho que a gente pode identificar, né, essa imagem de Jesus? Aí você vai, passa, nem nos apócrifos você diz, não, esse Jesus não encontrei. Por quê? Porque falta justamente a objetividade da relação pessoal. E a relação pessoal exige que se abra para fora. Porque a relação pessoal é com Jesus, não é consigo mesmo. E Jesus, ele não se deixa aprisionar, né, em determinadas percepções que eu tenha, até do ponto de vista do sentimentalismo. E essa experiência comunitária vai favorecer, de fato, vamos dizer, o ambiente, as circunstâncias de colocar em prática aquilo que estamos aprendendo como discípulos. Né? Então, por exemplo, se eu escuto do mestre, amai-vos uns aos outros, se eu não tenho quem amar, como é que eu vou saber o que é isso? Não é? Se eu escuto do mestre, não é perdoar sempre. Se eu não tenho nem a quem perdoar, eu sou uma ilha, como é que eu vou viver isso? Né? Não tem como. Né? Então, a dimensão comunitária é fundamental. As pequenas comunidades são ambientes propícios para a acolhida dos que buscam a Deus. Isso também é um grande desafio para as nossas casas, pensadas, né, como comunidades, buscadas, né, porque há muita gente buscando a igreja.
É porque às vezes a pessoa diz, hoje o povo não quer mais ir para a igreja. Não, está da igreja. Agora, muitas vezes está buscando a igreja, claro que aqui a discussão é complexa, mas às vezes chega na igreja e não consegue perceber que é a igreja. Então, porque não é só o aspecto físico, né? Então, assim, eu estou buscando, tenho desejo de encontrar, mas não sei onde achar. E isso é uma coisa que nós precisamos ter, né? Ter presente para a própria conversão, né? A própria conversão pastoral. Isto é, hoje o evangelho era muito interessante, né? Jesus dizia, fizeram da casa de oração um covil de ladrões. Então, não é que as pessoas não tenham a necessidade da experiência, mesmo que hoje haja teses que defendam, né, que há muitas pessoas religiosas, mas não querem saber de religião, da instituição, mas tem muitas pessoas que buscam. Mas elas buscam na esperança de encontrar. E às vezes não encontram. Então vejam, Jesus entra no templo, ou seja, Jesus vai para o templo. O que é o templo? O lugar é a casa de oração. Mas o que é que encontra lá? Uma casa transformada em covil de ladrões. Então vejam que a própria experiência de Jesus, e portanto aquele gesto profético, né, de expulsar os vendilhões, isso também chama a nossa atenção e o nosso compromisso de como estamos, de fato, favorecendo a escuta da palavra, a experiência de fraternidade e assim por diante, né? Então isso é fundamental. A palavra de Deus e a iniciação à vida cristã estão intimamente ligadas. Por isso que aqui falamos do pilar da palavra, com esses dois núcleos, iniciação à vida cristã e a animação bíblica da pastoral. Então, não dá para separar, né? É algo que é inseparável. Então, não pode, né, fazer um anúncio da palavra se não ajuda a mergulhar no mistério da pessoa de Cristo. E é impossível fazer essa experiência mistagógica se não formos também orientados pela palavra. Então, as etapas do processo, né? Nós estamos aqui no centro agora da nossa apresentação, né? O pilar da palavra. Isto é, as etapas do processo, o querigma. Vejam que as nossas diretrizes, né, afirmam que nós não podemos tomar como pressuposto o conhecimento da pessoa de Jesus. Isso a gente poderia até dizer, inclusive para quem já tem uma certa vivência na igreja. Não é porque há deficiências doutrinais. Outro dia, uma pessoa postou lá nesse negócio de status de WhatsApp, essas coisas, né? Um pensamento, e lá embaixo tinha lá, Chico Xavier. Aí eu gosto de brincar, eu disse assim, bicho, você agora virou espírita? Aí ela, por quê? Não, porque aquele pensamento de Chico Xavier. Ela disse, eu nem percebi. Olha que coisa. Ela nem percebeu que estava divulgando, não é, uma doutrina. Não vou nem entrar nos detalhes, né? Mas é assim, né? Tem gente que, às vezes, até quando vai fazer pregação, dá exemplo do que viu na novela, mas não o que está no Evangelho. Aí como é que faz o discernimento, né? Então, é preciso que se trabalhe bem essa questão do querigma. Isto é, nós somos cristãos. Se somos cristãos, nós temos uma identidade. E essa identidade não vem do que eu defino, mas do que eu acolho. Então, não sou eu que defino o que é ser cristão. Eu acolho. Né? Ou seja, a igreja não entra em mim, eu é que entro na igreja. E, portanto, não é o evangelho que se adapta a mim, mas eu que me converto ao evangelho. E, portanto, o querigma é fundamental, né, nesse pilar, né, da palavra, nesse pilar da iniciação à vida cristã. Muitas vezes a gente fala de tantas pessoas, e até um certo escândalo, agora vamos dramatizar um pouco, né, que você escuta até
pessoas da igreja, assim, ligadas às pastorais, que se você perguntar assim, me fale alguma coisa sobre esse político que está se candidatando. Diz tudo. Diz tudo. Até número do sapato, o que gosta, o que não gosta, quantas mulheres teve, e assim vai, né? Aí você pergunta, agora me fale do Evangelho. Ah, o Evangelho é muito bom, é uma maravilha. Sim, mas me diga mais. Ah, mas aí eu gosto muito de ler o Evangelho. Fica nisso, em generalidades. Olha lá a fraqueza da evangelização. Às vezes a gente acha, a fraqueza da evangelização é que tem pouca gente. Não é que tem pouca gente, não. Porque se tivesse pouca gente, mas nesse pouco, com uma qualidade, né, não falando só de conteúdo livresco, mas de experiência, do encontro com a pessoa de Jesus. Né? Então, o querigma, nós não podemos, de forma nenhuma, nós não podemos considerar como um pressuposto. O catecumenato, né? O catecumenato, catequese, né? Todo mundo sabe, né? Que catequese significa fazer ressoar. A palavra catequese é isso, né? Fazer ressoar. Mas fazer ressoar o quê? Fazer ressoar é o Evangelho. Não é fazer ressoar qualquer coisa. Não é fazer ressoar a minha opinião. Não é fazer ressoar determinadas ideologias que estão na moda. Não é fazer ressoar o que eu penso, o que eu acho, o que eu gosto. É fazer ressoar o Evangelho. Mas só ressoa aquilo que foi gritado. Se não foi gritado, não ressoa. Não tem como. Por isso que o catecumenato está ligado à questão do querigma, do anúncio. A purificação. Não é claro que aqui eu estou falando dessas etapas que certamente vocês já escutaram e já estão fazendo aí pelas comunidades, né? Mas às vezes você pergunta assim, mas o que é essa purificação? Né? Se fala até mesmo de um exorcismo, né? Quando a gente faz isso durante a quaresma, né? Naquela dinâmica, né, do RIC e assim por diante. Então, tem um processo, né, de que, acolhida essa palavra, acolhida a pessoa de Jesus, a nossa vida vai se purificando. Isto é, a consciência do próprio pecado, da realidade de miséria, e não da justificação disso, porque hoje, muitas vezes, em determinados ambientes, a nossa pastoral é para convencer as pessoas que não têm pecado. É convencer, não, está tudo, não, mas a sua consciência, como é? O que é que você acha? Isso é um engano. Isso é um engano, isso é traição a Jesus Cristo, que começou dizendo, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, por quê? Porque é o bem que se quer passar. Para uma pessoa que está doente e vai para o médico e escuta do médico, olha, você não tem nada. A primeira coisa que ela vai fazer é procurar outro, porque ela sente que tem. Não é questão porque ele acha que não tem, porque ele acha que me dizer que eu não tenho, isso vai me fazer bem. Isso é ilusão. Então, há um processo de purificação, há um processo de conversão, de mudança de vida, porque faz crescer. Até uma árvore você precisa cortar, né, para ela não ficar ali paralisada, para ela brotar, né, para ela fazer circular melhor todo o seu dinamismo. Né? A iluminação, a mistagogia, né? Isso aqui também daria um monte de conversa, né? O que é a mistagogia? Veja, essa palavra, ela não consegue ser traduzida. É porque ao pé da letra, mistagogia, duas palavras gregas, significa conduzir para o mistério. Né? Mista, de mistério, e agô, de conduzir. Conduzir para dentro do mistério. E, por excelência, esse caminho de condução para o mistério se dá na liturgia. A liturgia é, por excelência, o lugar da mistagogia. Mas quantas vezes nós fazemos, né, realizamos liturgias que nos leva para beija-flor, nos leva para salgueiro, leva para um monte de coisa, mas menos para o mistério. Essas aí são as escolas de samba, né, que eu estou falando. Então, leva tudo para isso, né? Leva para a dispersão, leva para a exaustão de sensações,
não é? Mas não conduz ao mistério. Isto é, não conduz para o encontro com o Cristo morto e ressuscitado. É isso o mistério. Cristo é a revelação do amor de Deus, de um amor verdadeiro, evidentemente, concreto, que não fugiu do sofrimento, não fugiu da dor, não fugiu da morte. Para quê? Para nos dar vida, para nos dar o conhecimento da verdade e assim por diante. Mas, muitas vezes, essa mistagogia, ela não se realiza entre nós. Então, qual é a melhor aula para você compreender a Eucaristia? É uma Eucaristia bem celebrada. O caminho é esse, não é? Agora, quando a coisa está tão desfigurada, aí precisa agora estar explicando, parte por parte, explicando isso, aquilo, outro, e às vezes explica tudo a partir, né, daquilo que é a própria estrutura da missa, e a pessoa vai para a missa e não vê nada daquilo que foi explicado. Aí é que a confusão está feita, não é? Então vejam que não é só uma questão de explicação, mesmo que isso seja importante, mas é de vivência. Não é? Então, por exemplo, eu estou dando o exemplo da Eucaristia. Se é a celebração pascal da morte e ressurreição de Cristo, será que depois de uma celebração da missa, as pessoas que lá estiveram saem com essa sensação de que entrou, mergulhou numa realidade de um sofrimento e de uma vitória da ressurreição? Não é? Será que fez essa experiência? Ou ficou somente com essa informação? Que a missa é para recordar que Jesus morreu e ressuscitou. Mas não teve contato com esta realidade. Isto é, não foi transportada para o cenáculo, não foi transportada para o Calvário. Aí fica tudo inconsistente, né? Então fica tudo rarefeito, né? Sem muito convencimento. Então não há transbordamento, né? Então, por exemplo, uma pessoa, vou dar um exemplo bem simplório. Uma pessoa passa no meio da rua e vê um acidente e ali alguém estirado no chão, muito sangue, não sei o quê, né? Ou seja, ela faz uma experiência tão marcante na vida dela, que ela vai passar um mês contando para os outros. Olha, mas eu fui ali, passei ali naquela rua, um carro bateu no outro, tinha um cabo estirado, o braço dele foi parar não sei onde. Ou seja, até dá vivacidade ao relato. Que quem não estava é capaz de chorar. Que quem não estava é capaz de pensar que está melado de sangue. Por quê? Porque fez experiência daquele fato com o qual teve contato. Agora vamos aplicar isso à experiência mistagógica, né? Ou seja, como é que a gente faz essa experiência para transbordar? Não, às vezes fica só 2 dedinhos, né? E o resto tudo vazio. Aí não transborda, né? E tem que usar muita palavra para convencer os outros. Então, outro aspecto para formar discípulos missionários é aproximar as pessoas e as comunidades da leitura orante da palavra de Deus. É importante o encontro com a palavra que muda a vida e dá sentido ao ser e agir de quem é cristão, corrigindo posturas, olha lá, a conversão, e aderindo ao modo de ser, de pensar e de agir de Jesus Cristo. É algo que, de fato, vai nos envolvendo. Eu vou adiantar um pouquinho, né, porque a hora também está muito adiantada. A gente, né, já tratou bem sobre essa questão, né, desses 2 pilares do conjunto, mas já tendendo para o final, né, eu espero que ainda existam pessoas por aí, além do padre Davi e de Raimunda. Eu estou vendo aqui, espero que ainda os outros ainda estejam. Então, esse primeiro núcleo, né, o primeiro núcleo que nós estamos tratando da iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal. Na igreja dos primórdios, a missão de iniciar na fé se dava sempre na liturgia. Olha lá aquilo que eu estava lembrando. No centro, levar para dentro do mistério de Cristo e da sua igreja.
o processo mistagógico criava atmosfera de espiritualidade, oração, celebrações e ritos. Era um caminho progressivo, por etapas, com ritos e ensinamentos, a fim de que uma transformação religiosa e social acontecesse, né, no iniciado, através de uma mudança de vida e formação de uma nova identidade. Claro, aqui não vamos fazer uma espécie de retrospectiva, como é que a gente chama, né? Do passado que era isso. Não, a gente tem que ter a memória disso. Mas, por exemplo, algumas igrejas, a gente até encontra no mundo antigo, algumas igrejas onde os catecúmenos, eles ficavam numa determinada parte da igreja, que eles não conseguiam ver o altar para o momento da celebração da Eucaristia. Eles ficavam naquele lugar, né? Em alguns lugares até saíam, mas em outros momentos, em outros lugares, eles não precisavam sair. Eles ficavam num determinado lugar, mas que não conseguiam ver o altar, a mesa do altar, onde se ia celebrar o rito eucarístico. Quando eram batizados, então eles davam aquele passo, eles iam um pouco mais para frente, e aí viam o altar onde celebrava a Eucaristia. Então vejam, isso é mistagogia. É claro, não vamos aqui entrar nessas discussões, porque é capaz de levar pedrada, né? Porque agora é tudo exclusão. Então, se não pode... É exclusão? Ah, porque isso é exclusão? Não, isso é processo, né? Então, não adianta você empurrar, né, de uma vez a pessoa para uma coisa, se não faz um caminho de amadurecimento, de assimilação. Não é? Por quê? Porque o ser humano é assim, precisa da mediação. A mediação do tempo, a mediação de tantas outras coisas, né? Então, vejam que precisa criar essa atmosfera, né? Porque senão fica tudo na superficialidade. Iniciação como mergulho no mistério de Cristo, nós também já falamos, né? Então, o mistério de Cristo, né, que é o sacramento. E o que é? Não é simplesmente uma realidade, como se fosse uma realidade estática, né? Cristo, né? Parece que está vendo como se fosse uma imagem, né? Mas é Cristo como caminho. Ele mesmo disse, o caminho, a verdade e a vida. Cristo como, vou usar uma expressão um pouco técnica, o exegeta do Pai. Isto é, aquele que faz conhecer o Pai. Então vejam que não é somente uma realidade estática, pontual, mas é muito dinâmica, esse inserir-se em Cristo. Porque está diante da revelação do plano divino da salvação que Deus realiza na história da humanidade. É um acontecimento realizado na história e oferecido como salvação e revelado plenamente em Jesus de Nazaré. Eu também já lembrei, né, um pouco aquela questão, quando se fala dessa iniciação à vida cristã de adultos, né, o ritual de iniciação cristã de adultos, o RICA, temos um processo, né? Esse processo é muito interessante, né, naquelas 4 partes, né, que nós até já antecipamos, mas não vamos desenvolver porque esse não é o nosso tema. Mas é muito interessante essa perspectiva, acredito que, né, se não todo mundo conhece na experiência, mas acredito que isso já foi introduzido, né, na própria diocese, né, quando se faz esse processo, nesses 4 momentos, né, de inserção, de você mergulhar no mistério de Cristo para a transformação da sua vida. Aqui nós temos, né, um pouco mais detalhado aquilo que é o processo, né, mas eu acredito que, né, isso aqui foi passado aí para o pessoal da Pascom. Se alguém tiver interesse, pode pedir esses slides, né, porque aí eu não vou ficar lendo tudo isso por causa do tempo. Mas se alguém se interessar e for útil, né, não tem nenhum problema, pode pegar. Porque aí, nessa parte que eu estou dando esses pulos, nós temos o que é específico desse processo, né? Vamos agora para o segundo eixo do pilar da palavra, que é a animação bíblica da pastoral. Então, o que é essa animação? Então, falando da presença da palavra de Deus na vida e na missão da igreja, a partir de uma nova linguagem, uma nova compreensão.
Mas isso porque o dinamismo, né, exige que a gente não é simplesmente uma adaptação, mas um favorecer a própria compreensão. Então, quando nós falamos dessa animação bíblica da pastoral, nós temos um percurso. Antes do Vaticano II, eu vou dizer assim de uma forma muito sintética, né? Antes do Vaticano II, nós falamos de um movimento bíblico. E até a encíclica, né, dos papas anteriores do Vaticano II, que falam também dessa questão bíblica. Então, nós temos um movimento, porque é uma injustiça quando algumas pessoas dizem que a Igreja Católica começou a ler a Bíblia depois do Vaticano II. Isso é uma ignorância, né? Pelo amor de Deus. Né? Você vai numa igreja antiga, né, medieval, na própria porta já tem a Bíblia. Não é só precisa ter olho, não precisa nem ler. Você não precisa saber ler, que era justamente a linguagem do tempo. É a arte. Então você vai na frente de uma catedral, vai ver a porta da catedral, são cenas bíblicas. No teto, né, do forro, melhor dizendo, no forro de muitas igrejas antigas, são cenas bíblicas. Né? A minha avó, né, que morreu com 97 anos, né, já faz 30 anos que morreu, analfabeta, as primeiras histórias bíblicas que eu escutei foi da boca dela, que ela nunca abriu uma Bíblia para ler porque não sabia. Então, isso é um pouco não, né? É muito injusto, né, com esses que pensam que são Adão e Eva, né? Que tudo começa com ele. Mas não é. Ao longo da sua história, a igreja sempre transmitiu a palavra de Deus e usou, né, segundo as condições, meios para isso. Se com o protestantismo, que coincide, né, com a invenção da imprensa, não sei que tiveram esse instrumento que facilitou, mas não quer dizer que a igreja ela nunca considerou, ou só depois do Vaticano II, e assim, não, de forma nenhuma. Né? Tanto que nós estamos falando de algo que está antes do Vaticano, que é o movimento bíblico. Com o Vaticano começa uma reflexão mais sistematizada, né, também partindo desse movimento bíblico, que se pode falar de uma pastoral bíblica, né, que muitos de nós certamente tivemos essa experiência de círculos bíblicos, de estudos bíblicos, de escola bíblica, de um monte de coisa. Né? Então, essa pastoral bíblica. E, sobretudo, a partir do Sínodo da Palavra, né, que se fala também agora de uma animação bíblica da pastoral. Então, o que significa? Significa o reconhecimento que a leitura da palavra de Deus ela é transversal. Isto é, ela perpassa toda a realidade da igreja. Ela não tem um lugar específico e exclusivo. Então, não é só, porque na paróquia existe a pastoral bíblica. Então, aquele povo que faz parte da pastoral bíblica, então faz estudo bíblico, faz encontro bíblico, não sei o quê. Mas há outros grupos que não são da pastoral bíblica e também não fazem isso. Não, não pode se pensar isso, né? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, perpassa toda a ação pastoral. Só que isso, nessa perspectiva de nova linguagem, assim por diante, isso se verifica hoje com mais nitidez. Então, por exemplo, é muito comum, você vai, sei lá, uma pessoa, um grupo chama para rezar o texto na casa de alguém, reza o texto, quando termina o texto, faz a leitura do Evangelho do dia. Hoje é muito comum isso. Até um certo tempo não era assim. Não era comum, né, que às vezes rezava o mês de maio todo, né, estou falando um pouco lá da minha terra, rezava o mês de maio todo, mas não se fazia a proclamação do Evangelho do dia. Com essa animação bíblica da pastoral, então, existe essa metodologia. Agora, uma pessoa que diz assim, está vendo? Então, era só rezar o texto, não tinha nada de Bíblia. Mas se rezar o texto, é a contemplação dos mistérios da vida de Cristo. E se a vida de Cristo a gente só sabe por causa do Evangelho, como é que não existia a palavra de Deus só rezando o texto?
E quando eu digo Ave Maria, cheia de graça, eu inventei de quê? Eu tirei de onde, se não do Evangelho? Então, vejam, são modalidades. Às vezes falta uma certa justiça nos comentários. E uma precipitação. Né? Mas dizer, né, que uma pessoa que nunca leu a Bíblia nunca se aproximou da palavra de Deus, isso é temerário, né? Isso é um pouco injusto. Talvez até se aproximou melhor do que quem sabe de qual. Então, vejam. Mas é essa dinâmica, né? Essa dinâmica que está aí presente na própria história da igreja. A Dei Verbo, né? Aquele documento do Vaticano II que fala da revelação, né? Que é o documento sobre a palavra de Deus, então já falava, né, que toda a pregação da igreja, como a própria religião cristã, seja alimentada e regida pela Sagrada Escritura. Então, vejam que no Vaticano II, né, se vai reafirmar isso. Né, que toda a pregação da igreja, toda a religião cristã, né, como aqui se diz, é alimentada, né, seguida pela Sagrada Escritura. Isso é uma exigência. E esse documento também é muito interessante, porque fala, né, daquilo que a igreja compreende em relação à palavra de Deus, né, que transcende também a Escritura. Né? Isso é também uma distinção que a gente pode fazer. Na Escritura, o aspecto material do registro, mas a palavra de Deus vai para além, né, desse aspecto material. O próprio Papa Bento XVI, na Verbum Domini, essa exortação apostólica pós-sinodal, ele vai dizer que nós não somos a religião do livro, nós somos a religião da palavra. Então, por quê? Porque há um aspecto que transcende a Escritura. Não contradiz a Escritura de forma nenhuma, mas ela transcende a Escritura. Por isso que, quando a gente faz a proclamação da palavra, né, por exemplo, na própria Eucaristia, né? Então, quando a gente faz a proclamação da palavra, então, o que é que, depois que, quando termina de ler o texto bíblico, não é? O que é que a gente diz? Palavra do Senhor. Quando eu digo palavra do Senhor, eu já estou evidenciando que aquele trecho que foi lido, ele transcende a materialidade, porque ele é palavra do Senhor. Aí tem gente que, não sei porquê, inventa de dizer palavras do Senhor. Que conversa. Por quê? Reduziu a palavra à Escritura. Quando, na verdade, a palavra do Senhor transcende o aspecto material da Escritura. Quando eu estou dizendo palavras, eu estou aqui apresentando uma quantidade do ponto de vista material. Quando eu estou dizendo no singular, eu estou falando a totalidade da palavra. Não é? Veja, são pequenas coisas, não é, que muitas vezes nós vamos deixando aí nas nossas comunidades, as pessoas fazem até por uma certa ignorância, desconhecimento, mas que vai gerando também mentalidade. Não é? Porque a palavra de Deus, ela transcende o simples aspecto material. Então, a Bíblia, né, que enquanto contém a palavra de Deus, viva e eficaz, nutre a vocação, a formação, a espiritualidade e a missão. Por isso que a gente fala dessa animação bíblica da pastoral. Então, perpassa tudo. Então, todo batizado, né, ele tem uma vocação, ele necessita de uma formação, ele se nutre de uma espiritualidade e ele transborda a sua experiência numa missão. Então, a palavra de Deus vai impregnando, né? Ou seja, vai, como a gente disse, né? Vai preenchendo e vai favorecendo justamente esse transbordamento. Entender, construir e assumir a palavra de Deus como alma e coração de toda a pastoral, de toda a ação evangelizadora, de tudo o que somos e fazemos. Por isso que distingue-se, né, quando se fala animação bíblica da pastoral, de pastoral bíblica e de movimento bíblico. Né? Então, isso é importante.
A animação bíblica da pastoral, né, essa sigla, exige e leva a uma pastoral de comunhão. Aqui, num tempo, chamava pastoral de conjunto, orgânica e assim por diante. E o que o documento de Aparecida vai falar de conversão pastoral. A vida e a fé são interpretadas à luz da palavra. Veja, da palavra, né? Agora, se vocês observarem esse gráfico, é sempre uma tentativa limitada, nós temos 3 pontos aqui, que são pontos nucleares para a gente entender como a palavra ela se faz conhecer. A escritura é um aspecto. A realidade, a própria vida, e a comunidade onde se nutre e onde se recebe a fé. Porque nós somos batizados e começamos a fazer parte da comunidade eclesial. Então, como é que nós acolhemos essa palavra? Acolhemos a palavra nesse dinamismo. E aqui a gente poderia citar a própria experiência dos discípulos de Emaús, no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. Olha lá, a realidade, a vida. Estão caminhando, discutindo sobre tudo aquilo que aconteceu. Aí Jesus se aproxima. Aí o que é que Jesus pergunta, né? Sobre o que eles estão falando, a realidade. Mas fica só nisso? Não. Aí Jesus abre a Bíblia. Claro, abre a Bíblia não no sentido que ele tivesse ali um livro. Mas o que é que ele faz? Ele começa a explicar os acontecimentos à luz da Escritura. E vai passando por Moisés, os profetas e assim por diante. E nesse processo chega ao ponto máximo, que é entrando em casa, a comunidade. E ali, na comunidade, eles fazem uma experiência da descoberta, quando Jesus parte o pão. E ali a identidade da comunidade, que é a eucarística. E dali o que é que acontece? Eles voltam para Jerusalém. Isto é, vão fazer de novo a própria experiência, né, que a gente diz circular, né? Mas os esquemas são sempre muito limitados e restritivos. Mas dá para a gente compreender que é uma experiência. Isto é a experiência da palavra de Deus, né? Esse segundo núcleo do pilar da palavra tem que nos ajudar a fazer essa experiência mais ou menos representada nesse gráfico, mas não esgotada, né? Porque, como eu disse, as representações são sempre restritivas. Então, como entender a animação bíblica da pastoral? Na igreja encontramos a palavra de Deus. Não encontramos a palavra de Deus na estante nem na livraria. É na igreja. Esse é o grande problema que muita gente não compreende. Não é? A palavra de Deus nós encontramos, é a igreja que nos dá a palavra de Deus. Então, é impossível, até o Papa Bento XVI, na Verbum Dom, vai dizer isso, né? Que o lugar por excelência da escuta da palavra é na comunidade. Por quê? Porque a Bíblia, ela, inspirada pelo Espírito Santo, ela se torna livro, registro, a partir da experiência de fé do povo e a partir do registro que esse mesmo povo faz. Na palavra de Deus encontramos o Logos divino, Jesus Cristo, que é a palavra de Deus encarnada. De novo voltamos para o ponto de partida, isto é, o anúncio. O anúncio de quê? De uma experiência. Não é o anúncio de uma informação, não é o anúncio de uma notícia qualquer, mas é um anúncio de uma experiência. E qual é essa experiência? Da experiência com a palavra encarnada, isto é, com o Filho de Deus. Bom, aqui, até certo ponto, nós já passamos um pouco, né? Como entender a animação bíblica? Né? Sempre nessa reflexão, façamos silêncio para ouvir a palavra de Deus e meditá-la, a fim de que a mesma, através da ação eficaz do Espírito Santo, continue a habitar e a viver em nós e a falar-nos ao longo de todos os dias da nossa vida. Então, vejam, quando nós lemos a Escritura, quando nós ouvimos a Escritura, quando nós proclamamos a Escritura, nós precisamos criar disposição, claro, ajudados pelo Espírito Santo, para ouvir a palavra. Às vezes tem gente que está escutando só a Escritura.
Olha, é muito interessante aquele encontro de Jesus com o escriba, em Lucas 10, por ali. Diz que o escriba chegou para Jesus e disse assim, o que é que tem que se fazer para ganhar a vida? Aí Jesus disse, o que está escrito e como leis. Olha lá. O que está escrito como leis. Porque às vezes fica só no que está escrito, mas não chega na compreensão da palavra. Então, claro que ler aqui significa como viver isso, né? Como aplicar isso. Depois Jesus conta a parábola do bom samaritano. Dessa forma, a igreja sempre se renova e rejuvenesce graças à palavra do Senhor, que permanece eternamente. E agora, concluindo, né? Finalmente, né? Aquilo que nós podemos dizer, né, a partir das diretrizes, que essas diretrizes foram elaboradas para ajudar a igreja no Brasil a responder desafios evangelizadores cada vez mais urbanos, né, que é a configuração atual. É fundamental valorizar o processo de implantação destas diretrizes. Não se trata de inventar um programa novo, olha lá o que eu dizia. É o mesmo de sempre, expresso no Evangelho e na tradição viva. Isso também é um grande desafio para nós hoje. Nós separamos demais, né, a própria questão pastoral evangelizadora com o conteúdo do Evangelho. E o conteúdo do Evangelho se expressa para nós e chega até nós também com aquilo que nós cremos, que é a própria doutrina. Hoje há uma espécie de esquizofrenia. Outro dia, conversando até com um catequista, falando sobre a questão das orações e tudo isso, ele disse, isso é doutrina. Como se eu estivesse dizendo um palavrão. Eu disse, sim, qual é o problema? Não, a catequese não é doutrina. Isso é um catequista, né? Isso aqui precisa ser... levar um... Não, vou dizer mais. Então, é preciso, né, que se atente a isso. Porque como é que você vai transbordar se não tem conteúdo? Então, não se trata de inventar um programa novo. É o mesmo de sempre. Transformar estas diretrizes em projetos, né, em projetos pastorais que respondam a cada região. Pois bem, então eu termino por aqui. E muita coisa, né, do que a gente falou, já é muita coisa batida, rebatida, mas espero que tenha ajudado em alguma coisa. Né? Agradeço aí. Então, quero agradecer do André. Quando a gente fazia conferências na universidade, do André foi professor universitário muitos anos, sabe que nessas conferências, aquele que apresentava, o conferencista tinha que ficar prestando atenção, que era para depois resumir a fala do conferencista. Mas aqui não é bem uma conferência e não é esse o caso, né? Mas eu acredito que todos estivemos muito atentos